Olá, amigos da JPTV. Estamos mais uma vez aqui na cadeira do dentista com o Dr. Newton Zirbes para fazer mais uma viagem no tempo. Tudo bem, Newton? Tudo bem. Legal. Bom, hoje um dos principais pontos e uma referência cultural do município de Montenegro é a nossa Estação da Cultura, que há muitos anos atrás era a nossa estação ferroviária, estação férrea, por onde passavam os trens que vinham da capital em direção a Caxias e vice-versa. E o Newton tem uma historinha bem legal, uma viagem de trem que ele fez, aliás, a primeira. Como é que foi essa história, Newton? Bom, sabes que tinha uma época aqui em Montenegro, duas profissões eram as mais, que tinham o maior número de profissionais. Era brigadiano e ferroviário. Certo. E a ferrovia, realmente, como tu falasse, era um dos transportes assim, principais do Rio Grande do Sul. Não existia tanto estradas com asfalto na época, né? Não, basta ver que por aí a Porto Alegre, nesta época que eu vou me referir, era estrada de chão e havia necessidade de transpor com balsa, né? Não tinha nem ponte. Perfeito. Né? Então era uma dificuldade muito grande. E os primeiros ônibus que vieram também, eles tinham dificuldade de se deslocar, mas existia, mas eram precários. Então o transporte mais acessível, mais fácil era o ferroviário. Então o sonho das famílias era viajar a Porto Alegre, né? Visitar Porto Alegre, e o transporte mais fácil era o ferroviário. E nós lá em casa também. Naquela época eu tinha uns 4 anos. Minha irmã do meio era de colo ainda. E o pai e a mãe então ficaram planejando essa viagem de nós irmos a Porto Alegre de trem. Que bacana. E foi. Meu pai então comprou uma fatiota nova, né? E se preparou, a mãe também e tal, nós, cada um com suas roupinhas novas para fazer a viagem, né? Não era uma viagem qualquer, né? Não, e naquela época era a Maria Fumaça, né? Sim. A Maria Fumaça, o trem se movia através do vapor emitido pela queima da lenha e do carvão. Então tinha uma figura chamada foguista, né, no trem. Ele passava o tempo todo botando combustível naquele caldeira, fogão, né? Tá. E aí nós fomos ali tal, e veio o trem. E aí o pai e a mãe disseram, vamos bem na frente para nós ver tudo, né, que coisa. E aí saiu aquela Maria Fumaça. Aquilo atirava faísca para tudo que era lado, né? E o pai sentado bem perto da vidraça, né, assim. E o pai e a mãe diziam, o que é, fulano? Nada. E aí o trem, né? O que é, fulano? Nada. Nós chegamos em Porto Alegre, o pai com a fatiota nova toda furada. Daqueles tiçãozinho que saiu. Inaproveitável, né? Teve que tirar o casaco, porque... Mas, olha, foi um espetáculo, né? A gente foi por Porto Alegre lá, depois de tardezinha nós voltamos de trem. E tu se lembra disso com 4 anos? Eu lembro, com 4 anos. Que bacana. Então, a nossa estação de trem aqui era um espetáculo, né? Era o cartão postal na cidade, né? Certo. E o número de profissionais que existiam naquela época eram muito grandes, né? Uhum. Porque aquilo envolvia muita gente, né? O conserto de trilhos, né? O funcionamento da própria estação, né? E depois no trem mesmo, né? Tinha um maquinista, um foguista, claro. E etc. Né? Então a nossa cidade teve um ápice assim da ferrovia, como todo o estado, né? E foi uma pena terem eliminado esse transporte, né? Mas essas histórias assim eram muito bonitas. E o transporte rodoviário, ele começou com um número de ônibus assim, 2 ou 3, e o depósito, a aviação era aqui adiante, atrás, onde é o bar motorista, na outra rua. Uhum. Seguindo o bar motorista atrás, era ali onde ficava a garagem, né, dos ônibus. Nós tenho um tio que morava aqui na Passo da Cria, e esse trajeto da cidade até o Passo da Cria, quando chovia, era intransitável, né? E o ônibus ia de manhã e voltava de tardezinha. Então, quando a gente ia visitar o tio,
né? A gente ia a turma toda, né? Meu pai tinha 2 irmãos e um deles era esse, e 2 irmãs, e a turma ia para lá, fim de semana. Então a gente tinha que ficar rezando para não chover. Se chovesse, o ônibus não passava. Sim. E um dia nós fomos, e o tempo se preparou, e começou a chover. Durante a viagem? Não, depois da viagem. Ah, depois da viagem. Nós já Tá. estávamos lá. Daí os tios lá, e agora? Como é que nós vamos voltar? Daí o tio disse, não, eu pego a minha carreta aqui, levo vocês, vamos levar 2 horas de carreta, né? Olha, tia, daí a chuva chegou, aí pelas 6 da tarde parou, mas o ônibus não foi. E aquela turma toda, nós fizemos fila indiana e viemos no meio do barro, caminhando lá do Passo da Cria até a cidade, agorizada e tal. Claro que a gente ia fazendo festa, mas chegamos todo mundo sujo, né, de barro e coisa. Então, essas dificuldades, né, Claro. que hoje ninguém imaginaria, né, bem pertinho da cidade aqui, a gente passou. E essas experiências eram bonitas. Era um tempo que havia a escola integrado aqui ainda, perto do... onde hoje tem um supermercado. Ali no Porto, Não, aqui em Montenegro. qual é o supermercado? Hoje tem esse supermercado aqui, o Pouco Preço. Sim. Havia uma escola. Havia escola uma integrada. escola, Né? isso mesmo. Naquela época já existia a Já escola. né? existia, sim, e me lembro muito bem ali. E como eu havia falado, na frente dessa escola integrada, Isso, tinha um matinho Um do matinho. Bruno Có. E o seu Bruno Có tinha, do armazém, né? tinha um armazém na outra esquina aqui pra cá. Perfeito. É. É lá que vocês cortaram uma árvore uma vez. Cortamos Tiveram que pagar por ela? Pagamos, sim. O seu Bruno Có era muito... Mas a história que eu quis relembrar era o transporte que a gente tinha para passear. Normalmente era somente via ferroviária. Só ferroviária. Porque o transporte via fluvial, né, ele era um pouco limitado. Ele era mais para transporte de mercadorias, né? Então, o transporte de pessoas, né, era mais dificultoso. Meu avô, por exemplo, ele fez o tiro de guerra e durante o tiro de guerra, que ele estava prestando serviço militar, ele conheceu um rapaz e esse rapaz, o pai dele era dentista. E então ele se apaixonou pelo que o rapaz contava, né? Ele juntou um dinheirinho, quando terminou o tiro de guerra, ele pegou o endereço e foi a Porto Alegre. Porque naquela época o dentista aprendia um com o outro. Sim, práticos, né? Chamado prático licenciado. E lá ele ficou 2 anos. E essa viagem dele daqui para lá foi com vapor, do porto aqui aí era o transporte que tinha. Pegou o vapor e foi a Porto Alegre. Né? E lá ele ficou 2 anos e voltou dentista. Que maravilha. É isso aí. Tá certo. Mais uma história bacana aí, uma viagem no tempo na memória do Newton. Newton, obrigado mais uma vez. Tá bom. E a gente volta na próxima semana. Vamos continuar o nosso tratamento dentário. Tá. Vamos lá, Newton.